Eu já quero começar o primeiro tema. O Espírito conduziu Jesus ao deserto. É Deus quem nos leva ao deserto para nos fazer vencedores. O tema de hoje é Deus que nos leva ao deserto para nos fazer vencedores. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se o Espírito Santo de Deus te conduz ao deserto, é porque Deus quer fazer de você um vencedor. Pega a palavra, combatente. Se o Espírito Santo de Deus te conduz ao deserto, por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente se pergunta, por que, Senhor, que eu estou vivendo esse deserto? E eu te respondo nessa noite, é porque Deus quer fazer de você um vencedor. Esse deserto não é para te destruir, mas é para te erguer. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Palavra da salvação é interessante, né? Porque foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto. Não foi obra do acaso, não foi castigo. Era o quê? Preparação para a missão. Meus irmãos e minhas irmãs, tem certas situações que nós vivemos que são preparação em nossa vida. Eu sei que na hora que nós estamos vivendo, muitas vezes nós não conseguimos perceber. Nós não conseguimos notar. Mas eu te digo até por experiência própria. Quantas coisas que eu passei, de lutas, de desertos na minha vida, de batalhas, de perseguições, que eu dizia, mas meu Deus, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou vivendo isso? O Senhor não me respondia. Ele nunca me respondeu. Mas Ele esteve comigo na batalha, nos desertos, nas dificuldades, nas lutas. E eu posso te dizer uma coisa. Quando passou, eu entendi. Cada vez, porque a gente só entende mesmo quando passa. Quando passou foi que eu entendi. Que eu percebi. Pega essa palavra que eu estou te dizendo. Quando passou eu disse, Deus, tá, aquilo que eu passei era Deus me treinando para o que eu ia viver aqui na frente. Eu tenho clareza hoje, são quase 25 anos da nossa comunidade, esse ano é o aniversário de 24 anos, a abertura do ano jubilar. E nesses 24 anos de missão, eu posso te dizer uma coisa, na hora eu não entendia, e com o passar do tempo eu fui começando a compreender. E eu comecei a dizer na comunidade, cada problema que a gente enfrenta agora é Deus preparando para viver algo maior lá na frente. Cada situação que a gente vive agora, no começo eu não sabia, foi assim. Eu fui entendendo, eu fui percebendo. E hoje quando eu vejo um problema, quando eu vejo uma dificuldade, eu vejo uma oportunidade. Então eu quero te dizer, esse deserto é a oportunidade de você sair mais forte. Não foi obra do acaso. Não, eu estou vivendo isso. Não é castigo, é preparação para a missão. O teu deserto não é um castigo. O teu deserto é uma preparação para uma nova missão que Deus tem para você. Já parou para pensar nisso? O teu deserto não é castigo, mas é uma preparação para uma nova missão que Deus tem para você. Todo deserto é pedagógico. Você sabe o que é pedagógico, né? É educativo, é instrutivo, nos traz instruções, nos traz... Porque o que é pedagógico? Um professor pode dar uma aula e só fala blá, 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 e ninguém entende nada. Tem professores que são muito pedagógicos, que eles falam a aula, a gente às vezes não é nem interessado, mas a gente se interessa pela aula e a gente acaba entendendo tudo. Eu tenho professores que tinham essa pedagogia tão forte que matérias que eu nunca tive interesse, eu sei até hoje por causa da dinâmica, por causa da didática do professor, por causa daquela pedagogia de fazer. O que é isso? Aprender. O deserto é pedagógico. Duas coisas. Todo deserto é pedagógico por um motivo, por dois motivos. O deserto revela quem nós somos. O deserto revela quem nós somos. Quer saber? Quer mostrar onde está o teu coração? Viva um deserto. É verdade. Por isso que você vai ver pessoas, você vai ver que quando vivem desertos, tem gente que mostra, você sabe disso. Tem gente que mostra as garras. E tem gente que mostra a firmeza. O valor, a honra. Tem gente que mostra a desonra. É verdade. Em 2020 vivemos um grande deserto da pandemia. E quantas vezes nós vimos exatamente isso? Quem era de verdade e quem era de mentira. Até na nossa vida. É que a gente esquece rápido, mas a gente viu quem é de verdade e quem é de mentira.
Porque no deserto nós revelamos quem nós somos. Ali caem as máscaras e a verdade aparece. Ah, meus irmãos. Ah, Geraldinho, e eu vi que eu não era do jeito que eu mostro para as pessoas. Eu vi que eu não era... Não estou falando isso só sobre as pessoas, não. O deserto é sobre você, sobre eu, sobre cada um de nós, sobre você, sobre as pessoas com quem você convive. No deserto revela quem nós somos. Ali caem as máscaras, a verdade aparece. Por que Deus permite o deserto? 4 coisas. Primeiro, para me purificar. Porque, meus irmãos, a gente melhora muito quando a gente vive no deserto. É verdade. Quem já passou por um deserto de verdade, com Deus sabe, a gente sai melhor. A gente pode sair até machucado, cansado, ferido e abatido, mas sai melhor. O deserto só é ruim quando a gente está sem Deus, porque sem Deus a gente morre no deserto. Mas com Deus nós saímos purificados. Por isso que Deus permitiu esse deserto, para te purificar. Por que eu vou esse deserto? Para te fortalecer. É o segundo motivo. Deus só permite o deserto para te purificar, para que você, sabe, lembra das máscaras? Por que a verdade revela? Porque a gente vê isso, eu nem sou tão bom quanto eu pensava. Porque às vezes a gente se engana até com a gente mesmo. Então, o deserto primeiro é para te purificar. O deserto segundo é para te fortalecer. Porque muitos de nós vamos levando uma vida muito fraca. Quem aqui já se sentiu ou se sente assim? Eu sou um homem fraco, eu sou uma mulher fraca. Quem? Coloque aí nos comentários. Você vai sair desse deserto um homem forte. Você vai sair desse deserto uma mulher forte. Por isso que Deus permitiu que você vivesse esse deserto, para se fortalecer. Terceira coisa, Deus permite o deserto para aumentar a sua intimidade com Ele. O deserto vai te trazer para próximo do coração de Deus. O deserto vai te trazer. Quantas pessoas disseram: Geraldinho, graças a esse sofrimento, essa enfermidade, eu me tornei um combatente. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu me deixei de ser uma gata gago, um gato gago, para me tornar um valente guerreiro. Uma pessoa que prosperou financeiramente, uma pessoa que se transformou. Essa intimidade com Deus, essa atração, sabe? Deus permite o deserto exatamente para que você crie intimidade com Ele. E para que você gere dependência total dEle. Para que você saiba que tudo nasce, tudo começa e termina com Deus. Porque nós vamos levando a vida como se Deus nem existisse. Nós vamos levando a vida de qualquer jeito, não. Meu irmão, o deserto, a gente entende que a gente depende de Deus, porque sem Deus a gente morre no deserto. Morre de fome e morre de sede no deserto. A gente morre. Como é que certas pessoas que enfrentam tantos sofrimentos, e as pessoas dizem assim: como é que fulano aguenta e ainda dá força para os outros? É porque no deserto nós aprendemos que nós dependemos totalmente de Deus. Diga: eu dependo de Deus. Ah, Geraldinho, e o deserto é um lugar de quê? De silêncio. Por isso que é tempo da gente ouvir mais. É tempo da gente silenciar mais. O deserto também é lugar de quê? De escassez. Tem pouca coisa. Deserto é lugar de escassez. Preste atenção. A providência desse momento vai ser o necessário. Só depois do deserto é que vem uma providência abundante. Então preste atenção. Por que está sendo tão pouco? Porque você está no deserto. A terra da abundância, ela está depois do deserto. Ultrapasse o teu deserto, que você vai chegar na abundância. Mas o deserto é lugar de escassez. Por isso que um exercício importante para a gente fazer também é exatamente diminuir, inclusive, as nossas despesas, as nossas contas, os nossos gastos. Estou falando aqui uma proposta concreta para você. É um lugar de escassez, é um lugar de provação, mas também dos maiores encontros com Deus. Grandes encontros com Deus. Eu quero te dizer que durante esse tempo você vai ter um encontro poderoso com o Senhor. E daqui a pouco nós vamos dobrar nosso joelho diante do Senhor. Perceba o povo de Israel, Deuteronômio 8, versículo 2. Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu durante 40 anos no deserto, para te humilhar, provar e saber o que estava no teu coração. Meu irmão, o deserto revela as nossas intenções. Deserto revela as nossas intenções. Eu me lembrei, eu conversava com uma pessoa, agora, de um líder, né, que a gente conhecia em comum, estava conversando lá em Pombal, e que jogou tudo para o alto, deixou a Deus. E aí eu disse: meu irmão, você sabe por que essa pessoa fez isso? Ela disse: não, porque ela não se sentia amada, porque ela se sentia até traída.
E aí por isso que disse que não queria mais. Aí eu disse, o deserto revela as nossas intenções. Aí eu disse, eu também. E ele disse, eu também. Eu disse, nós também já fomos traídos, não amados. Mas nós nunca desistimos, porque a nossa intenção não estava apenas num relacionamento, ou num ser aceito, ou num ser aplaudido, ou num ser honrado, mas estava no Senhor. Eu lembro das maiores tribulações, nas maiores perseguições, nas maiores dificuldades. Eu nunca desisti de Deus, da missão que Deus tinha para mim. E se todos me abandonassem, eu sempre disse, não se preocupe não, eu continuo só. Porque a verdadeira intenção do nosso coração é revelada no deserto. O deserto é a preparação para a tua terra prometida. Por que eu estou vivendo tudo isso? Para se preparar. Por que esse deserto? Por que essa quaresma? Para ser preparado para a terra prometida. Sem deserto não há promessa. Pegou a palavra? Não há. Qual deserto Deus está permitindo na sua vida hoje? Me diga, coloque nos comentários, eu quero ver. Qual deserto que Deus está permitindo na tua vida hoje? É uma enfermidade? É uma doença? Eu vivi um deserto agora, nesse tempo, antes dessa quaresma. Eu vivi um deserto antes desse. Exatamente, toda uma enfermidade. Com a minha mãe, idas a tantas e tantas vezes a médico, a hospital, a dores, melhora, piora, melhora, faz isso. Mas esse tratamento vai dar certo, muda para esse, vamos, as coisas. É doloroso. É doloroso. A rotina da gente muda, a vida da gente muda, as prioridades mudam. E eu vou dizer para você, qual deserto você está vivendo hoje? É uma enfermidade de alguém na sua família, como eu vivi esses dias da minha mãe? Até chegar no falecimento dela. Qual deserto que você está vendo? É financeiro? É no casamento? É em que? Afeto? É um deserto de afeto? Se sentindo não amado, rejeitado pelas pessoas? Vou te dizer uma coisa. Você tem resistido ou se permitido ser conduzido pelo Espírito Santo? Você lembra a palavra que eu comecei? Jesus foi conduzido pelo Espírito. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, aceite entrar nesse deserto com disposição. Aceite ser conduzido pelo Espírito Santo nesse deserto. Vai valer a pena. Eu preciso dizer, vai valer a pena. Você não vai se decepcionar. Você não vai se frustrar. Pelo contrário, assuma hoje a rotina espiritual quaresmal. Lembra dos 3 compromissos principais? Oração, jejum e caridade. Mas nós, como combatentes, temos 7 compromissos na nossa rotina espiritual: acordar, a palavra de força e coragem, meio-dia, poderosíssimo texto São Miguel Arcanjo contra os mares, 18 horas, a poderosa campanha de oração, a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e às 20 horas aqui à noite, a adoração profética. Permita que Deus revele e cure suas fraquezas. Geraldo, eu não quero descobrir minhas fraquezas, não queira, para serem curadas, para a sua vida ser restaurada. Permita que Deus revele e cure as suas fraquezas. Meu irmão, é no deserto que nasce o vencedor. Se o Espírito me conduz, é porque há vitória no final. Eu não paro no deserto. Escreva. Eu não paro no deserto.